No ato, começava a dar porrada, começava a morder, não é morder naquela mordidinha, não. É uma mordida, assim... Para machucar. Para machucar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia, e hoje eu tenho um convidado muito especial que vai atender a um público muito querido que eu tenho, que é o público LGBT. Tenho muito carinho por vocês. E hoje tem aqui o José, que é gay e trabalha online, ele é um nômade virtual, diz ele. E resolveu passar um tempo aqui na Turquia, de um país na Europa. Ele quis ir atrás do calor, resolveu vir para o sul da Turquia para pegar um pouquinho da costa ali, da região praiana da Turquia, que é muito legal. E o José me falou o seguinte: eu tenho muita coisa, muitas lembranças boas, mas eu tive experiências ruins aí também, enquanto gay, num país muçulmano. Então vamos chamar ele lá do Brasil agora. Bom dia, José, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado por me receber. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Então, olha, me conta um pouquinho como foi essa sua aventura aqui na Turquia, como começou? Como começou, então, eu estava na Geórgia no começo do inverno e eu não queria passar esse frio todo, não estava gostando, então resolvi sair, não saber para onde, olhei no mapa e vi que tinha Turquia, uma área, região de praia, eu posso para lá, olhei na temperatura, estava boa e resolvi ir para a Turquia. E fui para a cidade de Antalya, é uma cidade praiana, e, enfim, cheguei, só que antes de ir para Antalya, meu apartamento não estava pronto, o apartamento que eu tinha reservado para mim. Então eu tive que passar por Eskişehir e ficar 9 dias lá, uma cidade mais ou menos universitária turca. E lá já tive algumas experiências, por ser uma cidade jovem, então é normal que você vá ter essas experiências de tudo quanto é jeito, né? E sim, começou tudo ali na cidade quando eu abri um aplicativo onde você pode conhecer né, os caras do público LGBT, só para o público LGBT. Já em Eskişehir, você abriu o app e já encontrou pessoas que estavam interessadas a se relacionar com você. Sim, exatamente. É interessante, eu achei assim, meu primeiro choque foi que eu sempre soube que a Turquia era um estado, um país, na verdade, muito secular. Né? Eu nunca tive aquela visão de Turquia, aqueles muçulmanos, aquele país muçulmano muito radical, como a Arábia Saudita e etc. Sabia que eles eram mais abertos. Conheci alguns turcos em outras circunstâncias das minhas viagens. Então, assim, mas o que eu fiquei muito chocado ao ver um grande número de CDzinhas. Eu não sei se você conhece esse termo. Não, explique para nós, por favor. Ok, CDzinhas são CDs pequenas, né, um diminutivo. Então a sigla CD significa crossdressers, que é homens que, eles não são travestis, mas que se vestem de mulheres, como um fetiche, talvez, enfim. Eu vejo esse pessoal na rua, não, isso porque não, na rua esse é um personagem, né, são homens que você realmente não vê, você não vai ver, mas que em suas casas, nas suas intimidades, com outros homens, eles gostam de se vestirem de mulheres, né, colocar uma peruca, colocar roupa, né, lingerie de mulher e etc. Então, é o caso do, até famoso aí, eu sempre falo das Kardashian, né, parece que eu sou até fã. O pai das Kardashians, ele foi pego assim, né, pela mãe Kardashian. A mãe Kardashian começou a ver que tinha vestido dela desaparecendo, maquiagem dela desaparecendo, ela viu que era o Bruce, marido dela, que estava pegando e estava usando, aí depois, né, muitos anos depois de casado. Então, acho que a gente pode falar nisso também, porque uma coisa que você me falou que me chamou a atenção é o número de héteros que passam por héteros na sociedade que gostam de ter experiências com outros homens aqui na Turquia. Sim, isso acontece na Turquia internacionalmente, né? E se tem muitos é porque tem público, tem quem quer, né? E outras coisas que eu percebi muito
que os homens, os homens que realmente se vestiam como homens, na Turquia eles têm um pouco de preconceito interno entre eles. Por exemplo, não sei se vocês conhecem no mundo LGBT, principalmente dos homens, tem, né, aquela posição, né, sexual, que seria o ativo, o passivo e o versátil. Né? E é incrível como na Turquia existem muitos somente ativos, assim, o número é muito grande. Isso aí eu já sabia. Sim, porque eu percebi que eles têm um preconceito interno entre eles, que se você é o ativo da relação, você não é o gay. Isso aí eu já sabia. Então, gente, isso é uma coisa que é notória, nós sabemos aqui que, igual ele falou, tem vários homens que se casam, têm filhos, né, com mulheres, mas ainda assim eles querem o que eles querem, né? Eles querem encontrar rapazes. Então, quando eles encontram, eles falam, mas eu sou ativo e, portanto, eu não sou gay, não, eu sou só curioso e vamos fazer, é isso, né? É um negócio Exatamente. assim. Exatamente. Então, foi bem curioso mesmo isso. Conversando com eles, muitos são, principalmente os mais velhos. Eu percebi isso também, que as CDzinhas, as que se transvestem, geralmente são os mais velhos, de entre 40, 50, 60 anos de idade. Sério? Sim, os jovens não vi jovens, pela idade, né, porque o app mostra a idade. Geralmente era tudo acima dos 40, os que gostavam de se transvestir, né? E, enfim. Então, eu comecei, né, a conversar. É complicado por causa da barreira linguística. Poucos turcos conseguem se comunicar em outro idioma, né? O turco, eles têm uma paixão pela Turquia. Eu percebi isso na Turquia, bandeiras em todo lugar. São bem nacionalistas, na minha percepção. Então, assim, conversar era difícil. E uma coisa interessante que eu percebi é que muitos, eles, dentro da comunidade do aplicativo, eles não têm essa preocupação, medo de mostrar fotos, mostrar rosto. Eles se protegidos ali naquele mundo, né? Naquele aplicativo. Sim, exatamente. Então, eles mandavam fotos. Não vou mentir para você que o turco me chama atenção na questão da sua aparência. Eu gosto. Você gosta, então, do... Eu gosto. Não vou mentir pra você. Qual que é o tipo turco que você descreveria assim? Me dá um... Ok, o homem turco, em geral, ele para mim, ele é muito vaidoso, extremamente vaidoso, gosta de se vestir bem, gosta de se portar bem, transmitir uma boa aparência, não só fisicamente, mas também, assim, de comportamento, né? Então, aquela atitude, assim, turca, que eu diria, que me chama a atenção. Eles têm estilos, assim, de cabelos, assim, interessantes. Eles gostam de colocar um gel, um cabelo para cima, barba bem feita. Eles têm muita barba, muitas, né, tem barba. Então, assim, chama atenção, não vou mentir. Então, eu pensei, bom, vamos ver como que vai dar nisso aqui. Comecei a conversar com alguns, só que não tão diferente como aqui no Brasil e em outros lugares, mas lá na Turquia é muito mais essa coisa de realmente somente a relação sexual, nada mais que isso, né? Nem amizade, sair, conhecer, conversar, ter uma coisa assim normal, né? Um relacionamento interativo humano, né? Não somente sexual, mas eles querem, a maioria, 99%, o ato sexual. Mas ao chegar, eles não falam uma palavra, entende? Ele já vai querendo pro lado, já chega querendo tirar a roupa e... Uau, entendi. Não tem mais gente. Interessante. Então, isso foi uma diferença para você, porque não é, igual você falou, não é sempre assim no nosso mundo, não. Você pode sentar, tomar um drink, conversar, de repente nem parte para aquilo, né? Às vezes tem isso também, nem parte. Claro. O turco já vai, bora pro trabalho. Vamos para o trabalho, exatamente. E era complicado, eu acho, para mim era uma coisa assim nova, né? Cara, como você vai, sei lá, fazer alguma coisa com uma pessoa que você nem conversou porque não tem nem a língua para conversar, né? Por um lado, o turco me atrai bastante, mas por outro, das minhas experiências de 3 meses, eu falaria que o turco não é muito bom, né, de serviço. Ele é bonito e etc, porém, ele é muito, muito ruim de cama. Então, já chega aquela parte que não tem aquela comunicação, interação. Como que eu posso explicar? Eles não, o gay turco, em geral, ele não tem aquela liberdade para beijar. Eles não beijam.
Muitos não beijam, né? Não vou falar todos, mas muitos, em geral, não beijam. Eles não têm aquela coisa de carinho. E é tudo assim, vamos porque vamos para aquilo. Sabe aquela coisa bem, nem diria como papai e mamãe, mas aquela coisa bem rápida. Insosso. Enfim, sim, seco, sem graça e etc. E eu pensei, porra, tá, o primeiro a gente sempre pensa assim, não, é porque dei azar, né? Mas aí vai acontecendo, enfim. Aí depois eu saí de Eskişehir, finalmente meu apartamento liberou na Antália e fui para Antália. Na Antália eu já percebi que eles eram mais abertos, por causa da cidade, eu acho, do ambiente, né? De praia, mais cidade grande, etc. Quanto mais no sul, mais CDzinhas, né? Então, às vezes eu ficava assim, pô, quero encontrar, né, alguém, mas tem que passar por essas CDzinhas aqui até que você conseguir um que se veste normal. Menino, mas o tal do negócio da CD, então, é coisa séria mesmo. Então, é aquele monte de CDzinha até você achar um cara do jeito que... E qual que, já que, se você puder falar, qual seria o seu tipo? Assim, CDzinha a gente já entendeu que não é, você não gosta. Não, realmente não. Assim, eu gosto mesmo, assim, meu tipo é de caras que não tem um problema se o cara é assumido ou não, porém eu gosto de caras também com comportamento masculino, só me atrai assim. Né? Posso te perguntar, você já dormiu com pai de família? Já, casado, pai de família. Filhos... Tenho que ir embora porque a minha mulher está esperando o leite e o pão para as crianças. Aliança, tudo. Sim, já, bastante. E uma coisa que é interessante também falar é muitos desses... Você sabe, meu canal você conhece, provavelmente, tem muita coisa da questão do turco que deixa a mulher no vento, né? Que dá calor na mulher e tal. Uma coisa que acontece muito é o turco gay, com a fachada hétero, ele procura esposa estrangeira, tá? Isso é uma coisa muito comum. Essa menina, ela vai ficar, só se ela quiser saber mesmo que ela vai ficar sabendo, tá? Porque ele vai dormir com ela, ele vai dar os filhos para ela do jeito que ela quer, ele vai ser o pai do ano, eles são ótimos pais, maravilhosos, bons maridos, muito bom, eu conheço. Conheço, sem precisar de falar, eu entendo. Então, eles vão online para procurar uma esposa para cobrir essa fachada para eles, é uma mulher do Brasil, ou russa também, muitas vêm para cá, Geórgia, e chega aqui e tem um relacionamento perfeito nas suas vistas. Eu fico com uma pena que a gente não pode falar, né? Nas suas vistas, nas vistas das pessoas, é um relacionamento perfeito, ainda falar, bem sim, né, ótimo, mas a gente sabe que aquilo ali foi uma maneira dele se preservar e deve, né? Para ela deve muito, porque ele tá dormindo ele tá nesses apps aí. Muito de vez em quando, José, ela pega. Aí o que vai fazer? Já tem 2 filhos, aí continua, entendeu? Aí fica com esse segredo, esse esqueleto no armário horroroso. E eu acho muito triste isso, né? Porque a gente quer o que a gente quer, né? E eles não podem ser quem eles gostariam de ser. Então, eu já tive mais assim, melhor comunicação, melhor tudo em Antália, mas também tive uma experiência um pouco desagradável lá, que foi, eu conheci um curdo, só que ele era curdo nascido e crescido na Turquia, ele não gosta nem de se denominar a turco, ele tem um ódio pelos turcos, e a gente conversava, né? Ele é de uma região próxima de Gaziantep, perto da Síria. Ali tem os curdos, estão ali, né, na divisa. Sim, lá em Diyarbakır, alguma coisa assim, Mardin. Diyarbakır. E Mardin, que é uma cidade bem histórica, parece. Isso. Então, ele era daquela região de lá. E esse foi, assim, uma experiência que não gostei por motivos de... também era ruim de cama, porém violento, agressivo. Entende? Então, assim, no ato, começava a dar porrada, começava a morder, não é morder naquela mordidinha, não. É uma mordida, assim... Para machucar. Para machucar, que me deixou, assim... Para tirar sangue. E depois, assim, quando eu me vi, eu pensei assim, cara, eu fui violentado, praticamente. Né? Então, o cara começou a... E o inglês, assim, era um pouquinho... não era muito bom, então assim, eu falava, cara, eu não gosto disso não, pode parar, o que é isso? Você dando porradas, mordendo, parecendo um animal, né, o que é isso?
E aí, Então, quando você falava isso, o que dava? continuava. Parecia que quanto mais eu falava, mais Ih, deve aquilo. ter falado, tá aí gostando, Ah, eu entendi. gostava, exatamente. Pensei, não, né? Assim, não. Até que chegou no momento que eu, né? Como eles terminam o serviço muito rápido, aí eu não queria, naquele momento, eu fiquei com medo, para ser bem honesto. Porque eu não queria causar confusão no sentido assim, se eu entrar pra porrada com ele, eu estava tão grilado que se eu partisse também para a briga, poderia dar merda, poderia dar polícia, e tudo que eu não quero, né? Como um dono do apartamento, É. enfim. Então, aquilo ali me deixou um pouco baqueado, porque nunca tinha passado por aquele tipo de experiência de, de me sentir realmente que eu fui violentado. Violentado. Não, até não no sentido assim, sexual de um estupro, mas assim, de violentado Sim, mesmo, sim. de receber na cara uma coisa que eu não queria, Uhum, entendeu? Não uhum. era uma mordida assim, que me deixou marca, que ficou umas 2, 3 semanas, aquele dentão, você via o formato da boca, dos dentes, tudo assim, eu pensei, que porra é essa? Uhum. Entende? Então, em Antalya tem muitos curdos, que eles saem de lá, daquela região deles lá, para Aham. trabalhar, conseguir a vida, tipo, trabalhar em turismo, principalmente, né? Para Uhum. conseguir uma vida melhor. Então, assim, eu percebi que os curdos eram mais assim. Uhum. Toda vez que eu saía com algum curdo, eu tinha que colocar assim um freio, né? Falar, eu Uhum. não gosto disso, Uhum. vai com calma, entende? Uhum. Uhum. E uma outra coisa também para o público que está assistindo, principalmente o público LGBT que for para a Turquia, muito cuidado com a questão do preservativo, da camisinha que eles não gostam de usar. Opa, mas não é só o mundo homo, não. O hétero também. Já fica aí de aviso para as meninas. Eles não Não gostam usam, de não. usar. Não usam, não tem. Se eles chegam para fazer a coisa, não tem. E quando você oferece, eles não querem usar, começam a falar, né? Hire, hire, Opa. enfim, sim, eles não gostam. E você tem que insistir, ou casca fora, né? Porque a gente, eu não conheço a realidade do país em termos de doenças e não vou me arriscar, né? Por um turco, né? E não tem escrito na cara da pessoa também, né, José? Ah, eu não tenho uma doença sexualmente transmissível, não tenho um HIV, não tenho uma coisa dessa. A gente nunca vai saber, por mais bonito que seja o cara, isso é uma coisa que eu até hoje ouço, que eu fico pasma de mulher que vem pra cá. Não, Dani, eu falei, você usou pelo menos camisinha, filha? Ah, não, mas você tinha que ver como ele era bonito e muito bem cuidado, tinha que ver os cabelos, os dentes bons, que é uma coisa que geralmente não tem muitos Uhum. dentes bons. Foi, firma, onde isso está escrito, atestado que essa pessoa não é doente? Não Exatamente. pode, gente, né? Exatamente. Então, tem que tomar cuidado, tem que ser insistente, porque senão. E no caso, vamos supor, se você é o parceiro da relação, olha, sempre fique de olho se ele não tirou a camisinha, né? Ah, opa, Sempre fique de olho. Então, e eles são bem rápidos, igual eu falei, são bem rápidos no serviço, assim, para ele dar uma tirada ali, coisa bem rápido, pode acontecer, deixa eu te entende? perguntar, já que você está Hum, falando esse negócio que é bem rápido sim. e tal, era você tá falando isso, foi mais de uma Aham. vez que aconteceu, que foi meio insosso, sem gosto, sem sal, um negócio muito rápido, dessas calças, vambora, acabou, tchau, um negócio muito, né? Você tentou fazer um negócio um pouco mais caliente? Você tentou? Claro, claro, né? Mostrar o serviço brasileiro, né? Principalmente essa questão não só do carinho, mas também da pegada forte, dos beijos, né? Para outras formas de sexo, né? O sexo não é somente a penetração, né? Vamos combinar. Tem outras formas muito legais, interessantes de sexo, só que muitos não estão abertos para isso. E os que, por exemplo, que estavam abertos assim para uma coisa mais diferente, por exemplo, o beijo, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, Uhum. tinha um outro dilema meu ali na Turquia, porque eles fumam bastante, né? O turco fuma bastante. Como eu não gosto, então assim, eu achava assim, porra, né? Porque para mim não é legal você beijar aquela boca que passou 1000 cigarros, porque eles fumam bastante, É, entende? chain smoker mesmo, né? E aí parece que você tá Exatamente. lambendo um cinzeiro, é complicado.
Então, tá, eu sempre tinha meu pacotinho, né? Eu ia conhecer um turco, eu tinha, né? A camisinha, tinha o house, e como que eu ofereço para eles sem que eles se sintam ofendidos, né? Então, então assim, tinha esses poréns. Já me ofereceram, por exemplo, muitos números homens, principalmente os mais velhos, me ofereciam para me conhecer, mas queriam que eu também me vestisse de mulher. Aí falavam, não, eu levo para você as lingeries da minha mulher, por exemplo. Eu falei assim, não, nem adianta, não, pode tirar essa cavalinha da chuva, não vai acontecer. E são muito insistentes. Eles são muito insistentes. Por favor, eu quero que você se vista. Eu tenho aqui uma peruca. Alguns têm até o kit para já também trazer para você, entende? Então, acontece muito disso. Eles se sentem mais másculos ou totalmente menos gays, exatamente por estarem fazendo isso, né? Uhum. Eu falava, não, comigo não rola, infelizmente. Uhum. Então, tem essa coisa, quando eu também, aí eu mudei, fiquei um mês em Antalya e depois eu fui para outra cidade, mas eu sul em Alanya, que é bem praiana mesmo, a vida é mais pacata, é mais praia, mais turismo, e no inverno estava assim, já não tinha gente, né? Era só os turcos mesmos que viviam ali. Uhum. Então era aquilo que, como é que eu falo, aqueles pais de família, eram mais o tipo mesmo que você olha na rua. E o interessante é que eu achei muito extremo nos apps, entre os gays turcos, que ou você é aquele tipo que você jamais falaria que é gay, jamais, ou você é aquele extremamente afeminado que você chega a ser, né, travesti, né, como se vestir de mulher. Não tem esse meio termo, entende? Eu, particularmente, nunca conheci um turco afeminado. E até então, até chegar até na Antália, as minhas experiências eram mais aquelas coisas, né, de realmente sexual, né? Chegava, conhecia, tomava um chai e... Bom, alguns não tinham nem chai. Adoro. Alguns não tinham nem chai, né? Mas assim, outros para, né, dar pra conhecer um pouquinho, né, que é um chai, blá, blá, blá. Em Alanya já tive uma outra experiência boa, que foi conhecer um jovem, acho que também da minha idade, que a gente se via repetir muitas vezes. Olha. Entende? Sim, e que não foi só naqueles encontros, aquela coisa de encontro sexual, era também a gente saía para comer, né, doner, e conhecer a Alanya, ele me levava para conhecer os lugares interessantes de Alanya, conversava muito, e foi quando ele se abria comigo, e ele falava que nunca teve um relacionamento sério, porque é difícil, a família dele está esperando que ele se case. Teve um caso de me pedirem dinheiro. Olha. Também tem isso, tem os GPs, né, que são os garotos de programas. Então, assim, tem os que já automaticamente vão te falar lá no app, eles vão escrever, né, que ele é GP, então você já identifica pela sigla GP, ou tem uns que tá conversando com você lá no app normal, manda foto, tá quase marcando de se encontrar, e eles falam, tá, mas você vai pagar quanto? Peraí, então tem gente que se identifica, já fala de cara que é GP, tá marcado no app, mas tem gente que não. Não, tem gente que conversa com você, te faz você perder um bom tempo, né, e depois no final pergunta, né, e você vai pagar quanto? E tem os piores, que também aconteceu comigo em Alanya, foi que veio, conversamos, tivemos a relação, etc, e depois que ele foi embora, ele começou a me escrever, dizendo que ele tinha que pagar uma conta para a mãe dele, que estava muito triste, de 30 liras, e perguntei... 30 liras, que bicho pobre, bicha pobre! Exatamente, que você não podia ajudar. Aconteceu alguns casinhos assim, sabe, de depois começar a chorar pobreza. Pensando bem agora, que isso aconteceu, sim, umas 5, 6 vezes, de depois que eu conheci, depois que a gente teve, começarem a chorar pobreza no app. Entendeu? Nas mensagens, que não sei lá o que, E eu, como eu sou esperto, né? Então eu falava assim, que pena, eu espero que você resolva, espero que tudo dê certo, né? Então, tipo assim, não dava corda. Um pediu na cara, você pode, por favor, me emprestar? E eu ficava com medo, porque já veio no meu apartamento, já tinha ido ao meu apartamento, sabia onde morava,
Eu não sei se fariam escândalos, eu não sei, mas não aconteceu, porque era coisas tão passageiras, né? Eu estava lá rapidamente, então, sim, e voltando àquela coisa do que você não identifica que o cara é gay ou não, foi outra coisa, assim, uma surpresa para mim, porque em outros países, no Brasil, eu também consigo identificar, né? Você já olha, quando você é gay, quando você olha outro cara, que também é, você identifica. Então, assim, não importa se é afeminado ou não, está, assim, às vezes no restaurante, o cara tá lá com a namorada, com a mulher, já tem aqueles olhares que você identifica facilmente. O turco já não é muito assim. E também eu tive 2 papéis na Turquia, né? Eu tive o papel do cara que estava lá nos apps, né, para conhecer, e tive a minha vida normal de conhecer turcos no cotidiano normal. Sim. Né? Fazer amigos com os amigos héteros, né? Que não sei, nunca vou saber ou não. E eu percebi que os turcos, eles são muito apegados aos seus amigos, aos homens. Homens, eles literalmente se pegam ali. E eu achei bem interessante que eles se abraçam, se tocam muito, às vezes andam nas ruas de braços dados, beijam muito. Então, assim, às vezes meus amigos héteros mesmo, fora dessa coisa de app, etc., chegavam em mim por trás, pelo meu pescoço, me abraçavam assim, né? Então, tipo assim, eu gostava. Eu pensei, nossa, que legal, né? Esse contato dos amigos, né? Então, assim, tem essa coisa também que, às vezes, você fica na dúvida, porque o contato físico é tão grande, essa coisa de passar a mão na perna, abraçar e etc. Eu penso, gente, será que é? Será que não é? Né? O gaydar não está funcionando. Às vezes, obviamente, às vezes, né? Eu nunca sei, porque tem muita... Uma coisa que eu sei aqui, que é muito legal que você falou, que é uma coisa notória, nós sabemos... é que a quantidade de héteros casados, por causa da cultura fechada, já falamos várias vezes, héteros casados com filhos, eles têm a vida homossexual ativa do lado, né? E vai encontrar com outro, vou encontrar com fulano, a fulana é gay também. São todos casados e vão encontrar para jogar bola, uma coisa que inventam lá para as mulheres, né? Eu fui pensando, será que essas mulheres sabem? Será que elas não sabem? Será que... Uma colega minha uma vez falou, a gente estava conversando de um cara que trabalha com a gente, aí eu falei com ela, não tem como, ele é gay, com certeza. Ela, não, Dani, ele é só muito educado. Só muito educado. Ele é só muito educado. Ele, olha só, acabou de nascer o segundo neném dele, bebê dele. Eu falei, para, menina, para. Você não quer isso, não, você não quer dizer nada. Aí ela me perguntou, então deixa eu te perguntar. Dani, se fosse gay mesmo, ela morou nos Estados Unidos, então ela viveu com a comunidade lá. Se fosse gay mesmo, ele dava conta de chegar junto e fazer filho, transar e fazer filho, dá conta? Dá, eu poderia. É uma pergunta técnica. Gay, homem gay, né, bi, não, gay, dá conta de transar com mulher? Sem estar drogado? Sim, claro, isso eu poderia fazer. Não teria eu não teria aquela atração sexual, aquele desejo, aquele prazer, né? Mas não é impossível. Eu posso muito bem chegar. Eu nunca, por exemplo, nunca transei, mas eu poderia. Eu já beijei, mas assim, eu sei que eu poderia. Não é como que tem um bloqueio. Não. Eu acho que todo homem poderia transar com um homem, mesmo hétero, mas ele não sentiria prazer, ele não ia gostar, entendeu? Não é aquela coisa prazerosa, é igual você comer uma comida que você não gosta. Né? Por exemplo, eu não gosto de jiló, eu posso comer, não vou gostar, vou fazer cara feia, mas consigo engolir, entende? Então tá, porque eu já ouvi uma vez um outro cara de um outro lugar que ele falou, eu até que eu daria conta, eu não sou interessada, eu não tenho atração, como você falou, mas ele falou comigo, eu acho que eu consigo chegar na base 1 e 2, mas eu não consigo o ato mesmo, não. Ele disse que talvez só mamado no Lexotan, uma coisa assim, ele falou que acho que ele não consegue chegar já ficou, já roçou, já fez tudo com mulher, mas não conseguiu chegar ali, não. É uma coisa interessante que eu achei dele. Sim, no meu caso, eu acho que eu conseguiria. Mas, assim, não é pelo meu interesse. Não é o que você quer, cara. É só uma coisa que a gente hétero, que a gente tem dúvida, e você está respondendo pra gente. Muito obrigada. Exatamente. Então, para mim, foi bem curioso de como com esse comportamento, né, entre eles, dessas extremidades, né, do cara machão, do que se não acha, nem se acha gay, etc.,
com essas CDzinhas e também com esse comportamento dos héteros, né, que parecem, não sei, muito contato físico, me tratavam super bem os héteros, né, os meus amigos turcos héteros. Eu vejo no seu canal como que os turcos tratam as mulheres que eles conhecem depois, né, chegou família, coloca no quarto e fica lá. Nunca tive isso comigo, né, quando eu estava com os meus amigos turcos héteros. Eles me tratavam tão assim bem, a hospitalidade turca era assim algo impressionante. Eles sabiam que você era gay? Não sabiam, né? Como eu falei, eu tinha duas vidas, né? Pois é. Sim, não sabiam, então não falava, então eu tive a minha vida normal de turista, de conhecer e tentar fazer amizade com o povo local, e era muito fácil, o turco é bem aberto, receptivo. Exatamente, mas eu tinha o meu outro lado que, né, do app. Eu não, isso, se alguém perguntar sobre lugares LGBT, existem, na Turquia existem, sim. E existem lugares oficiais, né, vamos supor uma boate, um bar, e existem os ilegais. Que não é que é ilegais, os que não estão registrados. Então, assim, eu vi que existia esse mundo underground, né, de lugares que não eram registrados. Se você pesquisar no Google, não existe, mas tem. Eu não consigo imaginar, né? Às vezes, assim, a gente reclama como é que tá a situação no Brasil, em termos mas tem lugares piores. Tem, meu querido, tem. Não é complicado. Mas eu achei legal você ter vindo conversar com a gente. Então, a gente fica por aqui com o José, que foi um prazer falar com você. Você é muito bonito, muito gato, gostei. Obrigado. Pena que eles não vão estar vindo, né? Mas já vou falar. Lindão, adorei. Obrigado. Você também. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Se vocês também quiserem entrar em contato comigo para falar a sua história, se ainda não escreveu, escreva para o bogionehotmail.com. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, como sempre. Agora que a gente abriu com o José, muito agradecida, que é a primeira vez que a gente tem um vídeo, né? Um rapaz gay que quis abrir e se expor dessa maneira, obviamente com todo o cuidado que a gente tem com a tarja. Isso tudo é para cuidado com eles, tá, gente? Então, se você quiser falar comigo, se você é homossexual, esteve na Turquia, veio passear, e se você vive aqui, vem falar comigo, mudo sua voz para você que vive aqui, tá? Eu mudo sua voz, a gente pode fazer isso também. Mas aí é com você, se você acha que está a par do nosso encontro aqui, é só me escrever, tá bom? E se você é hétero, meninas, continuem me escrevendo. Eu tô precisando de caso feliz. Gente, eu fiquei com 2, né? 2, 3. Cadê o povo do Felizes para Sempre? Ninguém tá me escrevendo. Depois o pessoal fala, Dani, você só transmite tragédia. Gente, só isso que chega para mim. Eu tô precisando de gente falando, Dani, eu tô num relacionamento firmeza, esse turco é muito gente boa, acho que vai dar certo. Inscreva para mim também, estou esperando, tá bom? Muito obrigada, José. Um bom dia para você, um ótimo dia. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado. Tchau, tchau.